Efeitos colaterais da losartana para você que toma essa medicação, mas não sabe o que ela faz no seu corpo. Essa medicação que é a mais utilizada para tratar a pressão alta, para tratar a hipertensão aqui no Brasil, mas hoje eu também vou te mostrar de que forma você pode controlar a sua pressão sem remédios. E antes de mais nada, eu quero deixar bem claro aqui que não é para você parar de tomar o medicamento sem o aval do seu médico. Deixar isso aqui bem claro no início, porque eu não quero ninguém dizendo por aí que parou de tomar losartana porque viu o vídeo do Dr. João sobre os efeitos colaterais do medicamento. Não, o que eu estou fazendo aqui é conversando sobre a bula, sobre os efeitos adversos que essa medicação pode trazer para você e mostrar para você que existe uma alternativa natural, sem efeitos colaterais, de você melhorar, sim, o controle da sua hipertensão. Então vamos lá. Esses efeitos colaterais, eles são raros. Também já deixando aqui um outro aviso, que não é porque é um efeito colateral que ele vai necessariamente acontecer com você. Então a losartana é aquele medicamento que as pessoas costumam tomar 50 miligramas de manhã, 50 miligramas à tarde. Você toma losartana? Escreve aí nos comentários, escreve no chat que eu quero saber de você, se você toma ou já tomou esse medicamento. Se você não toma esse medicamento, me conta qual é o remédio para pressão que você toma e aproveita para me contar também de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Então, pessoal, vamos para os efeitos colaterais da losartana. Eu separei 14 efeitos colaterais principais, todos eles retirados da bula do medicamento, e o 14º é o que eu mais tenho medo, é o que tem consequências mais graves. Primeiro efeito colateral é, obviamente, a queda da pressão arterial, justamente por conta da vasodilatação. Essa vasodilatação, ela pode causar tontura ou vertigem por uma diminuição temporária do fluxo sanguíneo para o cérebro, pode causar dor de cabeça por conta da dilatação dos vasos sanguíneos dessa região e pode causar fadiga por uma redução do fluxo sanguíneo para os músculos. Esse é o primeiro problema. Segundo, tosse, porque ela estimula o sistema brônquico. Então a tosse pode acontecer tanto com a losartana, também contra os inibidores da enzima conversora de angiotensina, que são os IECAs, como o captopril e o enalapril. Terceiro efeito colateral, infecções do trato respiratório superior, como faringite, porque a losartana afeta indiretamente o nosso sistema imunológico. A redução da pressão arterial pode alterar a circulação sanguínea, também pode alterar a distribuição das células de defesa do nosso sistema imunológico. Isso pode comprometer alguma parte da nossa defesa contra vírus, contra bactérias e contra fungos. Quarto, pode alterar os batimentos cardíacos, pode levar a uma arritmia. Palpitações também pode causar 5 reações alérgicas, como hipersensibilidade, inchaço na face, que é o angioedema, inchaço na língua, inchaço nos lábios, pode causar erupção cutânea, algumas feridas de alergia na pele, pode causar coceira e até mesmo anafilaxia, que é uma reação alérgica grave, uma emergência que exige intervenção imediata. Além disso, a losartana também pode causar náuseas e vômitos, diarreia, constipação, insônia ou sonolência, congestão nasal, dor no peito, anemia, desmaios e o último aqui, antes do bônus, caso vocês queiram o bônus, é a hipercalemia, que é o aumento dos níveis de potássio. Isso é mais comum em pacientes com insuficiência renal. E esse é um dos motivos pelos quais a losartana ela é contraindicada em pacientes com insuficiência renal grave. Também, essa hipercalemia pode causar cãibras, fraqueza muscular, paralisias e, o pior, arritmia cardíaca. E essa arritmia pode ser uma arritmia fatal que pode levar a pessoa a óbito. Pessoal, eu separei aqui outros 9 efeitos colaterais que também podem ser associados à losartana, que são efeitos com os quais eu fiquei muito surpreso, tá? Eu não imaginava que eu ia encontrar esses efeitos colaterais na losartana. Você vai entender por quê. Me diz aí, você quer o bônus ou não quer o bônus? Se você quiser o bônus, deixa uma curtida aqui no vídeo, curte esse vídeo, deixa o seu like, porque aí, além de você ter acesso ao bônus, você também vai poder ajudar outras pessoas a terem contato com esse vídeo aqui. Então, a sua curtida, o seu like vai ajudar uma outra pessoa que você nem conhece a também saber quais são os efeitos colaterais da losartana. Eu vi que uma galera aí já deu like, então por que
o pessoal deu o like aqui, o pessoal mostrou o que quer, o bônus, eu vou falar. E o primeiro bônus, o primeiro efeito colateral que eu fiquei surpreso é que, por mais que a losartana, ela reduza o risco de AVC, de acidente vascular cerebral, mesmo ela reduzindo o risco do AVC, na bula está descrito que o AVC é um possível efeito adverso da losartana. Caramba! Da mesma forma que a fibrilação atrial, uma arritmia bastante comum e bastante preocupante, porque aumenta o risco de trombose, por exemplo, é uma consequência descrita na bula do uso da losartana. Assim como falta de ar, hipoglicemia, que é a queda demasiada dos níveis de açúcar no sangue, insuficiência renal, hepatite, que é a inflamação no fígado, inflamação dos vasos sanguíneos, que a gente chama de vasculite, e também a elevação das enzimas hepáticas. Então, pessoal, esses também são outros efeitos adversos, efeitos colaterais possíveis do uso da losartana. Doutor João, isso vai acontecer com todo mundo? Não, pessoal, alguns desses efeitos são mais comuns e outros são menos comuns. Então, por exemplo, é muito mais comum a pessoa ter uma queda da pressão arterial que vai levar a uma tontura, que é um efeito adverso bastante encontrado, então é muito mais comum do que o desenvolvimento de uma fibrilação atrial, por exemplo. Então, cada efeito colateral desse aqui tem uma frequência. Então, isso, mais uma vez, não significa que isso vai acontecer com você. Eu só estou aqui te informando. A informação que eu estou te passando aqui, toda ela está contida na bula, mas aqui a gente conversando fica mais fácil, fica mais leve da gente discutir e da gente aprender. Então, pessoal, de forma alguma eu quero desestimular você a tomar a sua losartana. Obviamente, existem contraindicações. Por exemplo, quem já teve uma reação alérgica, gestantes não podem tomar, pacientes, como eu falei, que têm doença renal crônica, insuficiência renal crônica grave, avançada, não podem. Pessoas que fazem suplementos que têm potássio também devem tomar cuidado, porque isso pode, em conjunto com a losartana, elevar muito os níveis de potássio do sangue, o que não é desejável. Então, eu não quero que você pare de tomar a losartana. Mas, se você tem hipertensão, o que eu tenho que te dizer é que existe uma forma de você controlar a sua pressão alta. Tudo bem, em alguns casos não será possível 100% controlar sim, mas na maioria dos casos é possível controlar a pressão arterial sem remédios, com mudança nos hábitos. Como, doutor João? Estilo de vida saudável, pessoal. É você se alimentar bem, beber bastante água, não beber, não fumar, controlar o seu estresse, dormir bem, fazer atividade física, manter um peso saudável. Tudo isso vai te ajudar muito a controlar a pressão arterial. Por quê? A origem da pressão arterial, na maior parte dos casos, é justamente o seu comportamento. É justamente o que você come, o que você bebe, o quanto você dorme, com o que você se preocupa. Então, o seu estilo de vida, na maior parte das vezes, é a origem da sua pressão alta, da sua hipertensão. Então, se a gente não atuar na origem da sua hipertensão, o problema vai continuar lá. Da mesma forma que o medicamento, de que adianta você ter pressão alta, tomar o medicamento, mas não fazer atividade física, não se alimentar corretamente, não manter um peso saudável, ficar fumando pra caramba, ficar bebendo todos os dias. Então, não adianta, nesse caso também, você tomar o remédio, porque o remédio ele só vai controlar o sinal, a manifestação clínica, só vai controlar o valor que vai estar na hora que você medir a pressão. Mas o resto, a origem do problema, ela vai continuar e o seu corpo vai continuar se prejudicando. Você vai continuar, por exemplo, machucando as suas artérias, machucando as suas veias. Você vai continuar enchendo as suas células de substâncias tóxicas, de substâncias que vão gerar que vão fazer com que elas morram de forma precoce. Então, o estilo de vida saudável, ele é fundamental para você que tem pressão alta, para você que quer melhorar a hipertensão, para você que quer, por exemplo, parar de tomar remédio, que é possível sim. É possível sim controlar a pressão alta, controlar a hipertensão sem medicamentos. Tanto que a primeira medida, isso aí, pessoal, não sou eu que estou falando, todos os protocolos dizem, a primeira medida para o tratamento da hipertensão arterial é a mudança do estilo de vida. Obviamente que se a pessoa for diagnosticada com uma hipertensão arterial em níveis altíssimos, é claro que a gente vai entrar com a medicação, mas aquela hipertensão arterial de 145 por 90, de 150 por 100, essa pressão arterial, ela pode ser sim controlada com alterações, com mudanças no estilo de vida. E eu posso te ensinar como ter o estilo de vida que vai te ajudar a melhorar a sua pressão, a reduzir o uso de medicamentos, a melhorar a sua qualidade de vida e, de quebra, te ajudar também a controlar melhor o diabetes, colesterol alto,
insônia, ansiedade, depressão, tabagismo, alcoolismo. E eu te mostro como fazer isso no meu livro, O Código da Longevidade com 100 Hábitos para Passar dos 100 Anos. O livro é dividido em capítulos. Então tem o capítulo da alimentação, da atividade física, do sono de qualidade, do gerenciamento do estresse, do controle do consumo de substâncias tóxicas, do cultivo de relacionamentos saudáveis, que também são muito importantes para a saúde, não só mental, mas também a saúde física. Então, se você quiser aprender como controlar a sua pressão alta, sem remédios, sem exames e sem médicos, de uma forma simples, que você pode começar hoje mesmo, aperta aqui agora, clica aqui agora, no primeiro link da descrição, ou no link fixado nos comentários para adquirir o seu livro, O Código da Longevidade, de minha autoria, que eu garanto para você que, aliás, eu não garanto, os estudos científicos nos quais eu me baseei para escrever o livro garantem para você que esses hábitos são capazes de reduzir, de controlar melhor a sua hipertensão arterial. Então, clica agora aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários e adquira por apenas R$ 29,90 o seu Código da Longevidade na versão digital, que é a única versão disponível, ok? Então, pessoal, clica agora aí. Quem tiver com problema com o livro, quem não recebeu, manda uma mensagem para 21 97 690 2933, mas clica aí agora, adquira o seu livro e se você não gostar, não tem problema, eu devolvo o seu dinheiro, a gente faz o reembolso sem burocracia, sem perguntas e sem enrolação. Eu faço isso porque tenho certeza absoluta que você vai ler o livro, vai colocar em prática e a sua vida vai se transformar para melhor, ok?